Você sabia que o livro Drácula de Bram Stoker foi inspirado em uma história real que aconteceu em Rhode Island, nos Estados Unidos? É isso mesmo que você escutou e eu te conto tudo aqui e agora. A origem do vampirismo é algo incerto. Os historiadores não sabem dizer muito bem ao certo quando se deu início à lenda sobre vampiros em si. Mas o que a gente sabe é que o caso que houve o maior surto de vampirismo foi em 1732 na Sérvia, no qual um arquiduque chamado Arnold Paoli matou 15 pessoas e transformou 7 delas em vampiro na época. Isso é o que dizem as lendas. Mas hoje eu tô aqui pra contar pra vocês um caso que inspirou especificamente Bram Stoker a escrever Drácula. Tudo se inicia em 1882, com Mary Brown, esposa de George Brown, que moravam em Rhode Island. Naquela época, era muito comum as pessoas morrerem de tuberculose, ou melhor, como era chamado naquele tempo, consumição. A tuberculose ainda não tinha um nome em si. Na época era chamado de consumição justamente porque a doença consumia a pessoa até o fim. E com a família Brown, a primeira a pegar tuberculose foi a Mary Brown. E a família Brown era constituída pelas seguintes pessoas: Mary Brown, a esposa, George Brown, o pai, Mary Olive, que era a filha mais velha, Edwin Brown, o filho do meio, e a filha mais nova, Mercy Brown. Infelizmente, Mary Brown, a mãe, da família Brown, padeceu da tuberculose. Em 1882, ela acabou falecendo em decorrência desta doença. E infelizmente, Mary Olive, que era a sua filha mais velha, acabou pegando a tuberculose de Mary Brown, sua mãe, e também faleceu logo após a mãe. Então, sobraram na família George Brown, Edwin Brown e Mercy Brown. O segundo a pegar tuberculose foi o Edwin. Ele ficou muito mal, mas ele acabou saindo de Rhode Island para buscar tratamento em relação à tuberculose. E foi aí que ele foi para Colorado Springs, um local conhecido pelo seu clima seco, onde ele recebeu um certo tipo de tratamento para a tuberculose. Ele não estava muito bem, mas o que importava é que ele estava vivo. Em um certo momento, Edwin resolveu voltar para Rhode Island lá em 1891. E foi aí que seu quadro clínico sobre a tuberculose ficou pior assim que ele voltou para sua terra natal. E o filho piorando, acabou passando a tuberculose para a filha mais nova, a Mercy Brown. E a Mercy Brown, ela acabou pegando a tuberculose galopante, que eles chamam, que é uma tuberculose mais acelerada e letal. E a Mercy acabou falecendo antes mesmo de seu irmão Edwin, que já estava muito mal há muitos anos atrás. E no desespero completo, George Brown, que estava ali vendo a sua família inteira ser devastada por essa doença terrível, acabou por escutar pessoas que estavam ali ao redor dizendo que, na verdade, a família dele não estava sofrendo de uma doença física, e sim de algo sobrenatural, o vampirismo. As pessoas não tinham conhecimento da tuberculose em si, e a tuberculose, os sintomas é que ela consome realmente a pessoa, e a pessoa fica extremamente magra, com os olhos afundados, muita olheira, e em alguns casos extremos da tuberculose, sangue chega a escorrer pelos lábios e a gengiva chega a ficar um pouco retraída, fazendo com que os dentes pareçam ser maiores do que são. E então, foi aí que uma das pessoas ali da cidade chegou pra George Brown e falou: olha, a sua família tá sofrendo de vampirismo, eu sei o que fazer. A gente tem que ir até o cemitério da cidade, desenterrar os corpos das suas 2 filhas e da sua esposa e ver se um desses corpos está incorrupto, ou seja, o corpo não se decompôs, Ele está inteiro ali dentro do caixão. Porque se ele estiver incorrupto, significa que essa pessoa é uma vampira e o seu coração e fígado devem ser retirados do seu corpo e queimados em cima de uma pedra. E com as cinzas, você deve fazer um tônico para levar para o seu filho como um remédio. E ele vai tomar esse tônico e imediatamente ele vai melhorar. Então, George, ali, completamente desesperado, tomado pelo sentimento de ter a esperança de salvar o seu filho, foi até o cemitério da cidade junto com um grupo de homens e acabou por violar o caixão de suas filhas e de sua esposa. E isso foi por volta de dia 17 de março de 1892. Ao abrir o primeiro túmulo, que foi de Mary Brown, eles descobriram que ela não poderia ser a vampira da família, pois o seu corpo já estava em estado avançado de decomposição. Foi então que eles abriram o segundo caixão, a da filha mais velha, Mary Olive. E foi aí que eles também descobriram que a Mary Olive também estava em estado de decomposição natural. O que restava?
o caixão da filha mais nova, que havia morrido apenas 2 meses antes da data em que eles foram até o cemitério. E foi então que, ao abrirem o túmulo de Mercy Brown, eles se depararam com um corpo incorrupto, totalmente preservado. Mas isso é motivo para o sobrenatural? Na verdade, corpos incorruptos depende da quantidade de remédios, antibióticos ou outros tipos de medicações que a pessoa tomou durante a vida, que pode retardar um pouco mais o processo de decomposição do corpo. Mas no caso de Mercy Brown, ela estava para ser enterrada dentro de uma câmara fria, pois naquele mês em que ela faleceu era um dos meses mais frios do ano e a terra se encontrava congelada, da qual os coveiros não conseguiam cavá-la justamente por estar congelada. E foi aí que o corpo e o caixão de Mercy Brown estava aguardando para ser enterrado numa cova. Então, acredita-se que o corpo da Mercy estava incorrupto por conta dela estar dentro de um estado de quase congelamento, o qual preserva um pouco mais os tecidos. E foi aí que o seu pai, George Brown, fez algo que para muitos de nós é impensável. Ele violou o corpo da filha, abriu o peito dela, arrancou o coração e o fígado, colocou fogo em cima de uma pedra e com as cinzas do coração e do fígado, ele fez um tônico para levar até o seu filho Edwin. E chegando lá na casa, ele deu o remédio para o Edwin, feito com os restos da filha Mercy, o que resultou na não recuperação de Edwin. Claro, né, gente? Meu Deus do céu, você vai dar pedaços de um cadáver, sabe? Pro seu filho tomar, mas enfim, era o desespero dele, coitado. E Edwin acabou falecendo 2 meses depois de consumir partes do corpo da sua irmã mais nova. Essa história que eu contei pra vocês aqui agora é uma das histórias mais famosas sobre vampiros. E ela foi publicada pelo New York World e impactou um grande número de pessoas. Dentre essas pessoas estava Bram Stoker, o autor de Drácula. Bom, o que eu contei aqui pra vocês foi um breve resumo dessa história tão famosa e dessa grande lenda que é o vampirismo. Vocês conseguem encontrar essa história melhor contada na série Lore. É o primeiro episódio da série. É muito bom, vale a pena ver. Bom, e se vocês gostaram desse conteúdo, me segue aqui nas minhas redes sociais pra ficar sabendo mais sobre o mundo do horror.